Gente, o presidente Lula está oferecendo prêmio para os bolsonaristas. É isso mesmo, dá para acreditar? Dá uma olhada no desafio lançado pelo presidente Lula aos bolsominions. Porque eu tenho viajado muito o Brasil. Em cada lugar que eu chego, eu pergunto se alguém lembra uma obra de infraestrutura feita em algum lugar pelo cidadão que governou esse país 4 anos. Eu vou começar a oferecer prêmio para quem achar uma obra. Eu fiz questão de citar os prefeitos, porque todas as viagens que eu faço, em qualquer estado do Brasil, independentemente de que partido pertence o prefeito, de que partido pertence o governador, eu os convido para o ato, porque isso aqui é uma visita institucional e, portanto, cabem todos aqui. Eu quero dizer para vocês que o governador Tarcísio também foi convidado para vir aqui, sabe? E ele é convidado em todas as vezes que eu venho a São Paulo, eu o convido. Ele tem liberdade de ir ou não ir. Eu espero que ele um dia decida começar a mostrar para o povo que a gente pode ser adversário, que a gente pode ter disputado eleições, mas quando termina eleições, nós temos que governar. E nós temos que governar junto com todo mundo, não tem... E o que está acontecendo no Brasil é uma coisa extremamente importante para o Brasil. Vocês sabem que toda vez que eu disputo uma eleição, quando eu ganho e que termina meu governo, as pessoas falam: Lula tem sorte. Ah, por que deu certo? Porque o Lula tem sorte. Por que a economia cresceu? Porque o Lula tem sorte. Por que as exportações cresceram? Porque o Lula tem sorte. Não, não é sorte. Sorte é necessário. Eu estou pedindo todo santo dia a Deus para dar um pouquinho de sorte para o Corinthians, para ver se ele sai do último lugar da tabela e cresce. Mas é sorte com uma pitada de muito trabalho. Só para vocês terem ideia, nós estamos há apenas 1 ano e 8 meses de governo. 1 ano, não, é verdade, 1 ano e 7 meses de governo. Nesse 1 ano e 7 meses, a gente passou 1 ano reestruturando o Brasil e remontando coisas que tinham sido destruídas nesse país. Políticas essenciais, como, por exemplo, as políticas culturais no país. Como é que pode um país não ter uma política cultural, não ter um Ministério de Cultura? Como é que pode um país que tem 3 milhões de indígenas não ter um Ministério de Indígena? Como é que pode as mulheres são a maioria da sociedade, a gente não ter o Ministério das Mulheres? Como é que pode a gente não ter o Ministério da Igualdade Racial? Então, nós passamos um tempo tentando reconstruir o país e reconstruir a finança do Brasil. É importante vocês não se esquecerem que quando nós ganhamos as eleições, aconteceu uma novidade sui generis na história da República. Nós começamos a governar antes de tomarmos posse. Porque tivemos que, para dentro do Congresso Nacional, a quem nós somos muito agradecidos, aprovar uma PEC da transição para que a gente pudesse ter dinheiro. Uma parte para pagar a dívida do cidadão e a outra parte para a gente poder fazer os programas sociais e os investimentos que nós estamos fazendo. É por isso que eu fico muito orgulhoso quando o Renan vem aqui e fala o seguinte: presidente, só em 2023 a gente investiu mais em rodovia do que o governo passado em 4 anos. Porque eu tenho viajado muito o Brasil. Em cada lugar que eu chego, eu pergunto se alguém lembra uma obra de infraestrutura feita em algum lugar pelo cidadão que governou esse país 4 anos. Eu vou começar a oferecer prêmio para quem achar uma obra. Porque esse país foi abandonado. Então, quando eu vejo aqui a Luiz Mercadante, você, Santander, Itaú e Bradesco se juntando para fazer o maior processo de eventos que já foi nesse país, eu fico imaginando o milagre disso. Eu vivi nesse país quando o BNDES era tratado como se fosse inimigo dos bancos privados. Era tratado, o Banco do Brasil era tratado, a Caixa Econômica, não. O país precisa de um banco público, mas esse banco público pode perfeitamente bem trabalhar em sintonia, em harmonia com os bancos privados para construir o futuro desse país. Pelo jeito, o presidente Lula vai terminar seus 4 anos de mandato e não vai aparecer nenhum bolsominion, né, para aceitar esse desafio, porque realmente não tem nenhuma obra de infraestrutura deixada pelo ex-mandatário, pelo inelegível. Só para vocês terem uma ideia, né, como foi o governo do melhor presidente da história da turma da lacração, apenas em 2023 o governo Lula investiu mais em estradas e rodagens do que os 4 anos do inelegível, né? E sobre o Tarcísio de Freitas, está explicado por que o Tarcísio de Freitas não vai, né, aos encontros onde está o presidente Lula, porque ele é filhotinho do Bolsonaro, né? Ele foi colocado lá no governo de São Paulo através da onda do bolsonarismo. Ele não é paulista, ele é carioca. Se o governo dele não der certo lá em São Paulo, ele volta para casa, ele não está nem aí para o que vai acontecer, né? E
tem aquela intenção de que possa ser o adversário do Lula nas próximas eleições, é o que dizem por aí. Todos os eventos que o presidente Lula estiver lá em São Paulo, dificilmente o Tarcísio de Freitas vai marcar presença. Já teve, né? Mas às vezes que ele teve dos eventos que o Lula estava presente, dizem, né, que o Bolsonaro não gostou. E como ele é filhotinho do coisa ruim na política, ele vai fazer de tudo para não comparecer nos eventos que o Lula esteja presente.